Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, eu sou o Miguel Jerónimo, diretor executivo da Sociedade Bíblica de Portugal, e queria hoje partilhar aqui convosco algo sobre vencer o medo. Eu estava a ler o texto que nós encontramos em Marcos capítulo 5, quando Jesus está a caminhar e um homem vem ter com ele. Vamos ler aqui alguns destes versículos para contextualizar. Em Marcos 5:21 diz assim: Quando Jesus atravessou de barco para a outra margem do lago, uma enorme multidão juntou-se à sua volta na praia. O líder da sinagoga daquele lugar, cujo nome era Jairo, veio e prostrou-se a seus pés, suplicando-lhe com insistência: A minha filha está às portas da morte, vem colocar as mãos sobre ela para ser curada e ela ficará viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o acompanhava e comprimia. Depois há aqui um outro episódio no meio de uma mulher que vem ter com Jesus, também lhe pede alguma coisa, então passa-se ali algum tempo e no versículo 35 volta Jairo a entrar na história, mas já num contexto muito diferente. Diz assim: Jesus falava ainda com ela quando chegaram os mensageiros da casa de Jairo, líder da sinagoga, com a notícia: A tua filha já morreu. Por que ainda estás a incomodar o mestre? Jesus, contudo, não fez caso do que diziam e disse para o líder da sinagoga, e esta é a frase que eu quero realçar: Não tenhas medo, crê somente. Ao vermos as notícias hoje, vemos o nosso mundo refém não só de uma pandemia, de uma potencial crise financeira, mas embrulhado em incertezas, dúvidas, medo, guerra, rumor de guerra, enfim. E o medo é uma emoção que por vezes tem uma explicação, por vezes tem um trauma associado, mas outras vezes é puramente irracional, é inexplicável, é como que algo que nos tenta sufocar e impedir de avançar. Agora, uma coisa é certa: ninguém é imune ao medo. Todos em alguma altura já o experimentámos. Muitos, infelizmente, vivem limitados por ele. E aquilo que eu queria brevemente partilhar aqui hoje era sobre isso, era como vencer o medo. Porque muitas vezes ele é usado pelo diabo, e eu quero mesmo usar esta expressão propositadamente, para te limitar, para te impedir de alcançar o que Deus preparou para ti. E rapidamente eu quero ver aqui contigo 3 coisas que o medo provoca em nós e como é que em Deus podemos ultrapassá-la. A primeira é paralisar. O medo paralisa-nos. Tu se calhar já viste, nem que seja num vídeo, numa rede social, ou pode já ter acontecido contigo, alguém que paralisa em frente de um cão que aparece a ladrar, em frente de um ladrão que vem fazer um assalto, em frente de algum evento assustador. Se forem como eu, que tenho crianças pequenas, já tiveram em casa uma criança a gritar à noite no seu quarto, incapaz de sair da cama porque tem medo do escuro. Ou então, situações que nos acontecem também na vida, alguém que fica paralisado diante de uma carta que chega do hospital, onde vem o diagnóstico de um tumor, para saber se é maligno ou benigno. Mas este é um dos principais efeitos que o medo provoca em nós, ele paralisa-nos. E novamente eu quero usar esta expressão, é uma estratégia diabólica, porque eu acho que muitas pessoas, muitas famílias, muitos cristãos, muitos empresários, muitas mães, muitos pais, muitos adolescentes, muitos estudantes têm ficado paralisados pelo medo. Ficamos travados, sem reação perante a má notícia, ou perante uma má temporada da vida, ou enfrentar uma circunstância para a qual não estamos preparados. Mas o medo, ele faz isto. O medo, ele amplifica qualquer má notícia. Ele sobrevaloriza o lado negativo de qualquer situação. E isto leva-nos muitas vezes a ficarmos sem reação, como se não houvesse nada a fazer. Eu lembro de um episódio que está relatado também na Bíblia, quando o gigante Golias desafiou o exército de Israel e eles simplesmente paralisaram. Eles não fugiram, eles não tentaram negociar, eles não atacaram, eles não enviaram ninguém para guerrear com ele, eles simplesmente ficaram paralisados. Dias paralisados. É disto que eu estou a falar. Parou tudo. Ninguém via uma solução, ninguém via uma saída, até que chegou um rapaz, um não soldado, um civil, mas que com a visão certa e em poucas horas, o que parecia impossível foi tornado possível e aquele obstáculo assustador foi removido. Então, a primeira coisa que eu gostava de realçar aqui hoje é esta, que a paralisia, a paralisação que o medo nos provoca, ela é vencida pela coragem de nós avançarmos com Deus. Se nós sabemos que Deus está do nosso lado, como Davi sabia e como Davi disse muito claramente, eu vou até ti em nome do Senhor dos Exércitos, foi isso que lhe deu coragem. Foi isso que fez com que ele não ficasse paralisado, mas que ele pudesse avançar e derrotar o inimigo. Agora, uma outra coisa, ou a segunda coisa que o medo provoca em nós, é o desencorajamento. O medo
desencorajam-nos. As más notícias desencorajam-nos. As coisas que nos assustam desencorajam-nos. E um outro episódio que eu posso me lembrar das Escrituras é de quando os espias israelitas foram ver a terra de Canaã e chegaram lá e viram cidades fortificadas, viram um povo de gigantes, viram ali obstáculos inultrapassáveis. Mas a visão deles foi esta. Isto é o que o texto diz lá no livro de Números, capítulo 13. Éramos aos nossos próprios olhos, olha esta expressão, aos nossos próprios olhos éramos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus. Noutra tradução diz assim, ao pé deles sentíamos-nos como gafanhotos. Novamente, o que eles sentiam, o que eles pensavam de si mesmos. Sentíamos-nos como gafanhotos e eles pensavam o mesmo de nós. Sabes, e isto foi provavelmente a chave da sua derrota. O seu medo, o medo que eles experimentavam ali, levava-os a verem-se como menos do que realmente eram. E pior ainda, levava-os a desvalorizarem por completo a presença de Deus na vida deles. E isto fazia com que eles perdessem o ânimo, isto fazia com que eles ficassem desencorajados. Eu acredito que coragem não é a ausência do medo. Coragem não é a negação das circunstâncias. Mas coragem é ultrapassar esse medo e coragem é crer acima das circunstâncias. Vamos voltar à história de Jairo, com que abrimos aqui o nosso tempo juntos, em Marcos 5,36, quando Jesus diz a Jairo, não tenhas medo, crê somente. Jesus ele mostra a Jairo que o seu medo e a sua fé se anulam mutuamente. Jairo podia ter medo, e atenção, Jairo tinha razões para isso. Ele foi para pedir a cura da filha, mas às tantas, quando chega a altura em que ele pode estar com Jesus e que Jesus vem a caminhar para a casa dele, ele recebe a notícia que a sua filha tinha morrido. Então ele tinha razões para ter medo e ele podia escolher ter medo, mas também podia escolher ter fé. E se ele tinha razões para ter medo, ele também tinha razões para ter fé. Porque Jesus estava ali com ele. Jesus, naquele interregno entre o pedido de Jairo e Jesus acompanhá-lo, aquilo que causou o interregno foi porque Jesus tinha acabado de curar uma mulher com uma doença incurável. E agora dirigia-se para a sua casa. Então Jairo tem razões para ter medo, Jairo também tem razões para ter fé, e o que Jesus lhe diz é que ele deve escolher qual das duas ele vai dar espaço. Não tenhas medo, crê somente. Ele tinha que escolher, ele não ia conseguir estar com medo e ao mesmo tempo estar com fé. Então, quando o medo vem para nos desencorajar, quando o medo vem para te desencorajar, lembra-te, a presença de Deus é contigo. No episódio que lemos no livro de Números, daqueles espias que estavam com medo, 2 deles não ficaram desencorajados. Josué e Caleb foi um dos espias em que acreditaram na promessa de Deus. E a verdade é que 40 anos mais tarde, quando Josué enfrenta o mesmo desafio de ter que conquistar aquelas terras, mas agora um desafio acrescentado, porque agora ele era o líder principal do seu povo após a morte de Moisés, novamente Deus o desafia desta forma. Diz lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, "Se ousado e forte, abandona o medo e a dúvida. Não te deves esquecer que o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que vás." Então, o desencorajamento, ele é vencido pela certeza da presença de Deus. Não tem a ver com a nossa coragem, não tem a ver com a nossa capacidade, mas a certeza de que Deus está presente leva-nos a vencer o desencorajamento. E para terminar, o terceiro e último ponto que eu gostava de mencionar aqui é que o medo, ele também nos faz parar de sonhar. Quando eu e tu vivemos no medo, nós não nos é permitido sonhar, porque sonhar implica um processo de fé, sonhar implica ver o invisível, sonhar implica esperar por coisas que não estão garantidas de maneira nenhuma. Mas se há uma coisa que Jesus já nos mostrou, é que não há sonhos grandes demais para ele realizar, não há nada de impossível para ele. E tu não deves deixar que o medo te impeça de ver isso. Um dos meus versículos favoritos sobre este tema foi que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 18, quando ele diz: "No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo." E é aqui que está a nossa segurança. O amor de Jesus é poderoso para lançar fora todo o medo, para não ficarmos mais presos a ele, para não sermos mais escravos do medo, mas sim ser livre em Jesus. Então, que Deus te abençoe e que com ele tu consigas vencer os medos que afligem a tua vida. Programa A Mensagem,
Todas as semanas, um devocional para ti. Entra em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org.